Fala, empresário! Estamos aqui no 15º episódio do Pode Saber, o podcast da Saber Contábil. E esse episódio, ele é especial. Nós estamos aqui hoje, nós estamos gravando, Nós estamos gravando no dia 26 de maio de 2026. No dia que está entrando em vigor uma norma que ela é importantíssima para as pessoas. Porque nós estamos falando aqui de pessoas. Então, você que é empresário, já corre, já ativa o sininho, já assiste esse episódio aqui no nosso YouTube, @SaberContábilOficial. Aqui nós trazemos conteúdos que falam de empresário para empresário. Numa linguagem simples, numa linguagem que comunica com você, empresário, aí no seu negócio, porque nós entendemos as dores, as dificuldades e os desafios que você enfrenta todos os dias. E nós estamos aqui, eu sou o Luiz Fernando, contador, empresário contábil, na Saber, uma empresa de contabilidade aqui em Uberlândia. E hoje a nossa convidada é uma convidada especial, Milene Moreira. Milene Moreira, ela é terapeuta, ela é gestora de NR01. O que é NR01? É uma nova norma que fala sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ela também cuida da saúde emocional de pessoas e de empresas. Ela é mãe da Ana Raquel, que tem 10 anos. Seja bem-vinda, Milene. É um prazer recebê-la aqui no Pode Saber. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Já aproveita, já segue o nosso canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário, deixa suas dúvidas. Será um prazer a Milene responder os comentários de vocês. E segue a Milene também lá no Instagram. Nós vamos deixar aqui o arroba dela, @mimoreiraoficial. E também o Instagram da Saber, @SaberContábilOficial. Nós produzimos conteúdos que vão enriquecer o seu dia a dia. Milene, que tenso. Que norma que está entrando em vigor hoje, dia 26 de maio de 2026. Que dia para escolher uma nova data? Não podia ser dia 1º de junho? Então, mas dia 1º de janeiro de 2027? Mas essa data, ela foi adiada por muitas vezes. Na verdade, a normativa, ela entrou em vigor em 2024. Ah, então é de 2024. E aí, em 2025, aí falou, né, que o prazo é pouco, então o Ministério do Trabalho pegou e falou, então vocês vão ter 1 ano para se adequarem, né, que aí foi de 2025 até 2026, e aí agora já tentaram diversas formas de adiar esse prazo, mas o Ministério do Trabalho falou, não, agora vocês precisam entrar dentro da linha, né? Então, assim, somente 5% das empresas estão regulamentadas. 5%? Caraca, que estatística. 5% das empresas estão corretas. Engraçado, então 95% estão incorretas. Olha que dado importante. Em outros episódios a gente falou sobre questão tributária. E 95% das empresas no Brasil, você empresário, pode estar nessa estatística, pagam imposto de forma indevida. É um dado do IBGE. E essas mesmas 95% dessas empresas que estão pagando imposto a mais, estão correndo risco porque não estão adaptados à nova normativa. Porque cria um terror, né? Acha que tudo que é normativa é para punir. E, na verdade, a intenção do Ministério do Trabalho não é punir, mas é exatamente proteger o próprio empresário. Porque se ele cuida dessa gestão dos riscos psicossociais que estão relacionados à saúde mental do colaborador, então ele vai ter muito menos risco, vai aumentar a produtividade, tem menos faltas, menos atestados, porque foi de acordo com um estudo que entendeu a necessidade dessa normativa. Entendi. Vamos explicar para o pessoal, então? Quando a gente fala de NR01, nós estamos trabalhando nas empresas uma obrigatoriedade da norma, que é de conter, de prevenir riscos psicossociais. Aí eu vou falar o que eu entendo. Risco psicossocial. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, burnout. Isso é um risco psicossocial ou envolve outras coisas? O risco psicossocial está relacionado a tudo que pode gerar essas coisas. Né? Então, o grande medo dos empresários é assim, eu vou fazer essa normativa, vou estar dentro, então vou criar provas
contra mim. Então, chegou um colaborador que tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e aí vai ser culpa da empresa? Não, é justamente o contrário. Então, se acontecer um passivo trabalhista e tem toda a documentação falando que a empresa está adequada, está seguindo todas as orientações, está fazendo essa gestão dos riscos, ela está protegida. Então, olha, ela desenvolveu isso daqui, mas não foi por conta da empresa, porque a empresa está fazendo o possível para impedir esses riscos. Então, na verdade, ela não vai... Porque, assim, uma dúvida grande que eu tinha era como que a empresa iria se resguardar. Porque é um limite ali muito tênue entre o que está causando aquela doença psicossocial na pessoa. É um ambiente de trabalho? Pode ser um ambiente familiar. Sim. Pode ser um ambiente de casa, o casamento, a paternidade, alguma deficiência física, alguma incapacidade, sentimento de inferioridade, coisas da infância não tratadas, perdão que não foi liberado. Então, tem N situações que podem causar esses tipos de doenças psicológicas. Sim. E não necessariamente o ambiente de trabalho. Uhum. E como que a empresa se resguarda, então, para comprovar que o ambiente de trabalho está adequado e não é um local causador de riscos psicossociais? Então, porque antigamente pensava que era o ambiente de trabalho que adoecia o colaborador. Veio a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar em casa e ficaram mais doentes. E aí entendeu que o quê? Não é o ambiente de trabalho que adoece, mas precisa cuidar para que o ambiente não adoeça. Então, quando a gente faz essa atualização da NR1, porque a ANR1 ela é uma normativa que determina que as empresas devem gerenciar os riscos físicos, biológicos e químicos, e aí agora a partir de 2024 para 2025, também os riscos psicossociais. Então, vai olhar o ambiente. Então, a gente não vai cuidar do indivíduo. Né? Então, o grande medo é assim, não, mas aí eu vou ter que arrumar um psicólogo para o meu colaborador? Então, não. Então, agora a minha empresa é uma clínica de terapia? Não. Né? Então, alguns perguntam assim, mas eu tenho convênio, então é o suficiente. Não, a gente está entendendo da mesma forma, né, que a questão ergonômica, a altura da cadeira, né, a altura da mesa, influencia na ergonomia do colaborador, a parte de riscos psicossociais também. Então, a gente vai cuidar sobre assédio, né, tanto sexual quanto moral. Questão de subdemanda, porque quando eu coloco pouca coisa, meu colaborador fica perdido, sem saber o que tem para fazer. Né? Super demanda. Então, tem um monte de coisa, não está dando conta de lidar. Então, são esses fatores para deixar o ambiente confortável. Então, a gente cuida do ambiente. A gente não vai cuidar do colaborador. Entendi. Até porque a gente está lidando com pessoas. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma história. E cada pessoa, algumas conseguem trabalhar sob pressão, outras não. Outras são multitarefas, outras não. Outras podem ter outras questões fisiológicas, como um TDAH, como um autismo, que aí já é outro tipo de inclusão, um outro tipo de adaptação. E aí é por isso que a gente faz... o processo ele funciona da seguinte forma. A gente faz uma avaliação. Então, os colaboradores vão responder um questionário. E dentro desse questionário, tem perguntas efetivas para identificar esse perfil do colaborador, do que ele está sentindo ali, de acordo com o que está sendo colocado na empresa. E aí, a responsabilidade da empresa é entender qual que é o perfil do meu colaborador e aonde que eu vou colocar ele, para ele não adoecer, para ele não ficar cheio de demanda. Então, tem essa preocupação. E aí, eu, como gestora de NR1, eu faço esse papel. Eu ajudo a empresa a entender. Esse colaborador aqui, ele está dando problema nesse setor. Então, qual seria o setor que eu poderia colocar ele para eu aproveitar ele de uma forma melhor? Então, você age estrategicamente como se fosse uma consultoria junto com os gestores e lideranças da empresa. Por exemplo, a Saber Contábil é uma empresa de contabilidade. A NR1 veio com chave de ouro. Sim. Porque é uma atividade que nas brincadeiras é considerada insalubre. Insalubre por quê? Porque é uma atividade estressante, desgastante,
de muita pressão, tudo tem prazo, tudo tem multa. Multa pesada. Sim. Multa pesada para o colaborador que erra, multa pesada para a empresa que não criou processo, multa pesada para o cliente que não fez o trabalho dele. Tem multa para tudo. Tem prazo para tudo. Nós estamos agora, essa semana, encerrando o prazo da declaração do imposto de renda. A maioria das pessoas acha que a gente só trabalha nesse período. Sim. Mas a verdade é que essa loucura que o pessoal acha que a gente vive nesse período, a gente vive todo dia. Porque é muita pressão. Sim, e são números, né? É dinheiro no bolso também. É dinheiro né? no bolso. Nós podemos quebrar uma empresa Sim. se a gente errar. Da mesma forma que um médico mata uma pessoa física, nós podemos matar uma pessoa jurídica. É muito sério. Exatamente. A nossa responsabilidade, a carga de responsabilidade é muito alta. E se a gente não tiver esse cuidado, esse ambiente confortável para o nosso colaborador, a gente vai falhar como empresa. Sim. E a gente vai ser penalizado pela NR1. O empresário que ele entende essa importância de cuidar da saúde mental do colaborador está anos-luz na frente. Por quê? Igual você falou, né? É um trabalho estressante. E aí, se eu não crio condições para ele suportar essas condições, então vai estar dentro dessa gestão o cuidado interpessoal entre as equipes, né? Então, eu organizo também as demandas. Então, a gente faz treinamento com a liderança para melhorar o relacionamento, a comunicação. Isso é algo que eu percebo muito que falha nas empresas, né? Então, alguns gestores não sabem dar o feedback e alguns colaboradores também não sabem receber o feedback. Então, eu como gestora, eu vou atuar nesse processo, ajudando a melhorar essa comunicação. E a gente sabe que se a comunicação está alinhada, todo o processo ele vai correr muito melhor. Entendi. Milene, eu não sei como está a sua agenda. A norma está entrando em vigor hoje e a Sim. partir de amanhã ela já pode ser aplicada Sim. pelo Começa a fisco, pela fiscalização e aplicação de multa se a empresa não seguir. E também ações trabalhistas. Exatamente. Porque os advogados trabalhistas vão cair de cima quando o Sim. empregado que entender que sofreu algum dano psicossocial para aplicação da normativa. E por que eu perguntei, eu não sei como está a sua agenda? Porque o brasileiro deixa tudo para a última hora. Sim. Considerando que muitos profissionais, muitas empresas, muitos líderes vão te procurar a partir de hoje, vão assistir o nosso podcast. Você consegue atender essa demanda? Você tem braço para atender essa demanda? Tem profissionais igual a Milene para atender essa demanda? Sim, tem. A gente está formando muitos profissionais nessa área, né? E eu também tenho uma empresa parceira que a gente faz tanto a parte da atualização da NR1, como os outros processos também. Porque a empresa ela não precisa estar adequada somente à NR1. Existe toda uma documentação. Então, começa com gerenciamento de riscos ocupacionais, que é a gestão mesmo, é o ato das empresas estarem olhando para esses riscos, né? E tem o PGR, que é a documentação. Então, toda empresa ela precisa de começar com esse GRO e com o PGR. Então, se a empresa ela não tem o PGR e faz tudo isso, não vale de nada. Porque esse PGR ele precisa estar contido no e-social da empresa. Entendi. Então, só para traduzir essa linguagem técnica para o empresário. Então, você está falando que a empresa tem que ter uma documentação para cumprir a norma. Sim. Essa documentação que já era exigida antes da NR1. A NR1 vem complementar todo esse escopo de saúde e segurança do trabalho. Sim. Então, por exemplo, grandes empresas que já têm um corpo, uma estrutura com técnico de segurança do trabalho, tem a CIPA, que é a Sim. organização dos colaboradores lá dentro para cuidar de tudo isso, já é uma realidade para as grandes empresas. Sim. Agora vamos para a realidade da maioria dos empresários no Brasil e o nosso público maior aqui, que são pequenos empresários. Um supermercado que tem 5 colaboradores, um açougue que tem 2, que é totalmente arriscado nas condições ali, nas ferramentas que utiliza para o trabalho. E o que eu quero dizer é o seguinte, esses programas, eles vão para um arquivo digital chamado e-social. Isso. Ou seja, toda a folha de pagamento, toda a questão trabalhista, previdenciária de INSS, está tudo dentro desse único programa governamental que chama e-social. Aí, há alguns anos, entrou também saúde e segurança do trabalho. E esses programas que você citou, PGR é um programa. Ele Explica é a o que que é um- documentação. É um documento. Quem faz PGR? É uma empresa de segurança do trabalho. Então, por exemplo, eu vou aqui em Uberlândia, eu contrato uma empresa
de segurança do trabalho. Ou seja, aquela empresa que eu mando meu funcionário lá fazer um exame admissional. Sim. Aí, igual assim, eu tenho parceiros, né, que cuidam dessa parte para mim. Então, eu cuido da parte dos riscos psicossociais, que precisam estar contemplados dentro desse do programa. PGR. Porque esse programa não é só esse risco psicossocial. É todo o risco do ambiente da empresa. Ergonomia, ambiente insalubre, Sim. ambiente perigoso, ambiente sem condições de trabalho. Isso. Cada empresa ela vai ter um grau de risco. Um grau de risco. E aí, de acordo com o grau de risco, o PGR tem que contemplar uma série de dados. E é até importante esse documento, até para questão tributária, porque lá quando calcula a folha de pagamento, quando a gente calcula o INSS, tem a parte da empresa que entra um valor que é referente ao grau de risco. Isso. E se a empresa não tem um programa, como que ela vai saber qual grau de risco ela está classificada? Porque não é o contador que calcula o INSS, fecha a folha de pagamento, que vai definir o grau de risco. Então, tem que ir lá na empresa responsável, contratar o seu negócio, contratar a sua assessoria para fazer esse trabalho. Sim. Entendi. Vamos lá. Eu quero entrar aqui em 2 pontos. Eu tenho um exemplo meu que aconteceu anos atrás, antes de existir essa realidade como é hoje. E tem um exemplo também que aconteceu comigo, de um colaborador. Eu tive um colaborador uma vez que veio me reclamar que a gente estava cobrando demais e essas cobranças fariam com que ele entrasse em um burnout. Então, não sei se esse termo burnout ficou muito, principalmente por essa nova geração, ficou muito desvalorizado, popularizado, simplista, né? Demais. Então, qualquer coisa é burnout. Qualquer coisa é burnout. Porque aí eu fui analisar, o colaborador chegava atrasado todo dia, tanto na entrada quanto no retorno do almoço, não fazia horas extras. No horário de trabalho, ele tinha 20 minutos de descanso, tinha um intervalo de 1 hora, conforme reza a CLT para almoço. E quando eu olhava, por exemplo, assim, as atividades, não era uma quantidade muito grande para aquelas horas trabalhadas. Então, porque às vezes aquele colaborador recebeu uma cobrança, ele se sentiu pressionado para ter uma produtividade melhor, para ter uma alta performance. Porque também a gente vive num mundo de alta performance. Sim. E o pessoal também confunde. Porque às vezes alta performance é uma coisa, burnout é outra. Sim. Burnout é um excesso de trabalho que te adoece. Alta performance é você extrair o melhor do seu potencial para você produzir mais. Então esse colaborador fez essa confusão. Nesse caso, ainda não estava em vigor a NR1. Se estivesse em vigor, como que a gente lidaria com isso? Então, aí depois que a gente faz a avaliação, né, que é como que começa essa atualização? Tem essa documentação, de acordo com a documentação, com os setores, a gente faz a avaliação dos riscos psicossociais. E aí, de acordo com essa avaliação, cada colaborador ele precisa responder um questionário. E aí, a gente vai ser um tipo de questionário para cada tipo de empresa. Né? Então, eu tenho a plataforma, inclusive a minha plataforma ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Ela já passou por fiscalização e está adequada. Então, o colaborador ele precisa responder essa avaliação. E tem que ser sigilosa. Então, só eu tenho o domínio ali de quem que preencheu os dados. Eu sou o empregador, eu não sei. Não sabe. Não é passado. Porque eu preciso de garantir o sigilo para que o meu colaborador ele tenha essa segurança de responder corretamente. Beleza. Então, depois que a gente faz isso, né? Aí tem lá uma série de fatores que a gente vai olhar. E aí tem a classificação. O verde, o amarelo e o vermelho. Então, o que ficou em verde, a gente precisa de ir mantendo as ações que estão sendo tomadas. O que ficou em amarelo, precisa de fazer uma ação de 3 a 6 meses, né? A gente tem um tempo de 3 a 6 meses para entrar com uma providência. E os que estão em vermelho é a ação imediata. E aí, a gente cria um plano de ação. Então, dentro desse plano de ação, ele contempla 12 meses e a gente vai determinar o que seria esse plano de ação. Então, no caso desse colaborador aí, o que é importante, né? Isso vai mostrar lá, né, na hora dessa avaliação. Então, a gente vai criar as estratégias. Então, geralmente, o que eu faço na gestão? Eu crio processos. Então, se eu tenho um processo e ele não está conseguindo seguir o processo, então não é uma alta demanda. Sim. O burnout não é por conta do processo. Entende? Então, isso já o quê? Protege o empreendedor, Legal. o empresário. Muito bom. Então, eu vou fazer um histórico de produtividade.
Então, mas o fulano produziu X e o ciclano Na, meio mes X. na mesma função, na mesma carga horária. Entendeu? Meio X. Então, peraí, o que está acontecendo? Então, aí isso vai te dar até... Isso, eu acho muito importante isso. E se os empreendedores entender a importância disso e o quanto eles vão economizar... Sim. Porque se eu tenho tudo isso, eu tenho aqui, ó, meu amigo... tchau, porque olha só, você não está rendendo. Não está produzindo. Não está produzindo. Então, você está falando o seguinte, a lei foi criada para que a empresa tenha um ambiente confortável para que as pessoas não adoeçam. Uhum. Eu, como empresário, posso encarar isso como uma burocracia, o governo está doido, é mais uma coisa para me fazer, mas olha o que você está trazendo aqui, uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. Eu até brinco com o empresário, tem muito empresário com mentalidade pobre, mentalidade de escassez. Então, você, empresário que está nos ouvindo, abra sua cabeça. Então, é uma normativa. Sim. Você tem que fazer porque você vai ser multado. Então, faça com essa mudança de visão, esse olhar diferente. Não é para somente cumprir com a norma. É para me melhorar a gestão do meu negócio, melhorar a produtividade do meu time, ter pessoas boas e capacitadas comigo, com documentação corroborada Sim. por profissionais capazes de fazer essa avaliação. Onde eu vou me resguardar perante uma ação judicial, perante a fiscalização do Ministério do Trabalho e também melhorar a alta performance do meu time entregando mais resultado. Ou seja, tendo mais lucro e dinheiro no bolso. Sim. É igual, por exemplo, aí a pessoa tá lá e fala assim, não, mas é porque tá sendo muita demanda. Mas aí você investiu em capacitação técnica, aí tá lá, a lista de chamada, né, de presença, ele não foi nenhuma capacitação técnica. Aí você criou o processo. Ele não segue os processos. Então, você criou um treinamento para melhorar a comunicação. Ele não estava presente nessas capacitações. Então, se ele for lá... não, eu estou com burnout. Juiz, aqui, ó, a gente tem toda uma documentação mostrando, olha, ele não estava presente na capacitação técnica, ele não estava presente nas dinâmicas de interação, ele não estava seguindo os processos. Então, pronto, contra fatos não há argumento. Não há argumentos. Muito bom, muito bom. Eu queria contar uma história que aconteceu comigo. Nessa época... Não existia social, não existia NR1. Foi um caso de um estresse muito forte. Eu tinha 19 anos, foi um dos primeiros empregos, já na área contábil, era um supermercado, eu trabalhava no escritório, numa cidade pequena. E eu lembro que eu fui cortar o meu cabelo e tinha uma falha atrás, e o cabeleireiro era bem petitinho assim, ó, e o cabeleireiro falou assim, você viu essa falha? Isso aí é estresse. Eu falei, que estresse, né? Eu estressado. Não fazia sentido para mim. E o tempo foi passando. E isso foi aumentando. Acabou que virou umas bolonas assim, ó. Tipo uma pelada mesmo. Eu fui notando um estresse exagerado no trabalho. Não porque às vezes faltava um ambiente confortável para a empresa. É porque no meu perfil, eu queria melhorar a gestão da empresa. Eu já tinha essa veia empreendedora. Eu queria melhorar os processos, corrigir os erros, mas eu não era um agente tomador de decisão, eu era só um colaborador sem nenhum poder. E isso às vezes me consumia. Só que, por exemplo, uma vez eu ouvi do meu empregador que isso era frescura minha e que era pelada de cachorro. Nunca processei, nunca pedi danos morais, esqueci. Mas eu trago essa reflexão porque isso lá em 2007, mais ou menos. Então, há muitos anos atrás. Nessa época, se existisse a NR01, como que a empresa poderia lidar com esse perfil de colaborador, no meu caso? Que estava ali com sede, jovem, para aprender, para aplicar, já estava fazendo faculdade, aprendendo sobre gestão, sobre processos, tecnologia, querendo aplicar no negócio, melhorar. Não era um agente tomador de decisão, me frustrava muitas vezes. E teve esse fato que eu ouvi do empregador dessa forma como eu estou contando. Como que a empresa poderia prevenir? A gente tem alguns treinamentos que a gente faz com o colaborador. Então, por exemplo, a gente faz treinamento para ajudar ele a identificar fadiga,
sobrecarga, né? Então, quando que ele está passando? Então, a gente faz também a análise do descanso, porque muitas vezes esse perfil de colaborador, ele não vai descansar. Então, a gente faz a conscientização da importância desse descanso, a gente faz os treinamentos mostrando quais são os indícios, sabe? Então, igual no caso, nossa, tô com uma falha no cabelo. Então, peraí, olha, tô tendo uma falha no cabelo, isso aqui é algo para eu olhar, né? Então, a pessoa começa com essa autogestão também. Então, a gente tem esses treinamentos de conscientização do colaborador, para que ele possa identificar, porque isso é algo que a empresa ela não tem poder. Então, se ela falar assim, não, aí você vai parar de trabalhar, não tem como. A empresa ela quer realmente que o colaborador esteja funcionando na melhor performance. Mas a partir do momento que a gente traz nessa consciência, esses conhecimentos, o próprio colaborador vai ter essa gestão. Então, temos um treinamento também de autogestão, né, de gestão de conflitos, igual no caso que esse líder, né, esse chefe, falou essas coisas para você. Então, a gente entra ali seria um assédio, entendeu? Então, a gente também tem esses treinamentos para ajudar os líderes, as lideranças, né, os saber o que pode e o que não pode. Como que eles vão lidar com o funcionário, né? Porque aí, assim, tem N casos. Então, mas pensa, o quanto é frustrante um funcionário que está dando o melhor e aí o chefe vira e fala assim, é frescura. Então, a gente precisa desenvolver esse olhar também com o nosso colaborador. Por outro lado, se esse chefe, né, se tivesse todo esse acolhimento, você se sentiria acolhido e gostaria de fazer ainda mais pela empresa. Sim. Você que está nos ouvindo, deixa o seu comentário aqui, conta os seus casos reais, o que você passa no seu negócio, que situações que você já teve, que nós vamos responder o seu comentário, a sua dúvida. Eu tive outro caso também, Milene, de uma colaboradora que teve um ataque de ansiedade, e ela não conseguia falar, ficou totalmente desregulada. E depois a gente descobriu porque ela recebeu uma ligação falando que o cachorro dela tinha saído de casa. Alguém deixou o portão, o cachorro saiu. Então, tipo assim, ela teve que ir para casa, estava sem condições de trabalhar, a gente acolheu, entendeu. Depois ela pagou as horas no banco de horas. Mas como lidar... Tem como também, nesse programa, lidar com esse tipo de situação? Porque foi algo que não foi causado pelo ambiente de trabalho, mas que impactou o ambiente de trabalho. Sim. Eu poderia, por exemplo, ter uma entrega importante naquele dia, algum combinado com o cliente, um atendimento importante, uma reunião, uma guia de imposto que vencia naquele dia e poderia gerar multas e juros. Como lidar com esse tipo de situação? Porque a pessoa ficou totalmente desregulada e não tinha condições de trabalhar. Aí a gente fala muito sobre flexibilização, né? Para a empresa ter pontos de flexibilização. Igual esse é um fato que é fora do normal. Então, a gente faz essa gestão de conflitos, né? Gestão de coisas que saem. Então, a gente tem algumas palestras de saúde emocional para ajudar a identificar quando a pessoa está com uma crise de ansiedade, que hoje isso é uma coisa extremamente comum. Não vou falar normal, porque não é normal, gente, mas é comum. Então, a gente faz esses treinamentos para ajudar a pessoa a identificar. Quando eu estou me sentindo ansiosa, quais são os sintomas que eu vou tendo ali antes de uma crise? Porque antes de uma crise, eu começo a identificar alguns pontos. E se eu estou numa crise, como sair dela? Ou como ajudar o meu amigo ali, o meu companheiro a sair. Então, a gente vai realmente... Então, tem estratégias para ajudar a sair daquela crise. Sim. E a gente vai trazendo conhecimento. Isso é bom, muito bom. Preparação para esses tipos de situações. Porque no caso, aconteceu com a gente. Então, a gente acolheu, chegou, conversou, aí ligou pro esposo, o esposo veio, buscou, levou para casa. No outro dia, voltou a trabalhar normal, já tinha passado a crise, já tinha resolvido o problema pessoal lá. Mas essa estratégia de ajudar a sair no momento da crise, a gente desconhece. Sim. E aí a gente faz esses treinamentos, né? Então, de acordo com cada empresa, a gente vai vendo quais são as necessidades ali que a empresa tem. Então, essa gestão desses conflitos, da saúde mental, ele é extremamente importante, porque vai preparar a gente para a vida. Eu falo que é igual aula de primeiros socorros. Sim. Todo mundo precisa ter.
Então, a gente traz isso para dentro da empresa para deixar eles preparados, porque eles vão entendendo como que está o organismo, se conhecendo melhor, né? Os sintomas, o que me gera, quais são os gatilhos, para que ele se proteja também. Legal, muito bom. Teve até um caso, eu ouvi recente no podcast da Andréa Vermont, aqui de Uberlândia, psicanalista, que ela conta a história da irmã dela, que teve um surto também, se eu não me engano, de ansiedade ou de síndrome do pânico, e foi pro pronto-socorro e vários ataques, os médicos dando medicação, não souberam lidar. Sim. Então, na área médica, não está preparada para doenças psicossociais. Não está. E ela acabou vindo a óbito. Aí eu até gostei da postura dela, que ela falou assim, ó, minha irmã morreu, sei lá, hoje, passou 2 dias, eu já estava no estúdio gravando, porque isso virou meu propósito de vida. Para que mais pessoas não passem por isso. Sim. E assim, ninguém fica ansioso ou tem alguma dessas... não vou falar doenças, crises. Ninguém tem dessas crises assim, do nada. Nada não do é nada. Assim, ai, nossa, meu Deus, tive uma crise. Não. É igual copo de água. Vai pingando Vai gotinha, enchendo, vai pingando, pingando. Aí E aí daqui a transborda. pouco transborda. É a gente identificar. Então, quando o Sim. copo tá ficando cheio, antes de transbordar. E aí a Que entra- gente tem várias estratégias para lidar com isso. A gente pode fazer canais de demandas, né? Então, o colaborador, ele pode... A gente cria um canal e aí o colaborador pode colocar ali o que ele está passando. E a legal. gente traz uma devolutiva para ele, com alguma intervenção que ele possa fazer ali para poder... mesmo que não seja do trabalho, sabe? Porque a gente precisa também ter esse olhar humano, né? E, assim, é tudo pensando no melhor para a minha empresa. Porque se o meu colaborador é a peça fundamental da minha empresa. Então, se o meu colaborador... ela tá com problema lá com o marido e tal. Mas se a gente pode fazer algo para amenizar isso, por que não fazer? Sim. Sabe? Isso vai gerar uma gratidão no colaborador, né? Então, a pessoa vai se sentir vista, se sentir pertencente, né? Então, assim, eu vou para a linguagem terapêutica. Sim. Então, a pessoa se sente pertencente. Existe a lei do equilíbrio. Então, a pessoa ela vai tentar equilibrar, porque ela está sendo vista, ela está sendo reconhecida, né? Então, ela tem essa questão do equilíbrio. Então, eu acredito que essa atualização da NR1, nós só temos a ganhar. Muito bom, muito bom. Eu vejo assim, você citou algumas ações práticas e eu consigo visualizar isso aplicando a minha realidade. Sim. Hoje a Saber Contábil é uma empresa que tem ali mais ou menos 35 colaboradores, já com RH estruturado, uma liderança humanizada, nós temos um ambiente agradável, uma cultura forte. Então, são um perfil de empresa que está fácil da gente implantar. Sim. Essas pequenas ações que vão nos resguardar e melhorar a produtividade do nosso negócio. Mas agora me fala aqui uma realidade. Porque aí eu vou para um supermercado lá em Serra do Salitre. O cara tem lá 5 colaboradores. Aí o empresário não sabe nem o que é doença psicossocial. O colaborador multitarefas. Trabalha, às vezes, uma carga horária acima do permitido na lei, porque é a realidade daquele pessoal lá. Sim. Não sei também se aquele pessoal vai até adoecer psicologicamente, porque é um pessoal mais firme. Porque está acostumado com o batidão. Sim. Mas esse cara, como que esse cara pode criar uma ação prática? Esse cara, um cara do sacolão, de um açougue, de uma mercearia, de um disque bebida, empresa pequena mesmo. Que assim, não tem uma estrutura mínima administrativa, não tem um RH, às vezes nem tem os programas ainda, porque não tem uma fiscalização efetiva, ele não tem um programa que ele está obrigatório. Mas uma ação prática mesmo para resguardar. Para depois, igual eu citei o caso do burnout, para não virar modinha. Sim. A pessoa fala assim, nossa, fui abusado por assédio moral, sofri um burnout, a empresa me pressionou demais, entrei em pânico, entrei com ansiedade por conta disso e tal. E às vezes nem é. Nada relacionado à empresa, pode ser o colaborador usando de má fé. Criar processo, porque isso vai otimizar o tempo do colaborador. Então, ele diminuir retrabalho, isso também é importante, porque já que aquele colaborador tem diversas funções, então eu preciso de otimizar
a forma com que ele faz aquela função para que ele faça de uma forma mais efetiva. Então, ele vai ficar menos tempo, então ele vai ter mais conhecimento sobre aquilo e poder de decisão também. Isso é algo que a gente tem também no questionário, que eu percebo que é muito importante para os colaboradores. Ter esse poder de decisão. Então, assim, ó, olha, eu preciso que você me entregue isso. Então, como que você acha que deveria ser feito? E aí, o meu Trazer o colaborador para colaborar. Sim. Então, quando eu faço esse gancho com o meu colaborador, aí a gente faz reuniões, né, com esse alinhamento, tudo documentado, registrado, ata, colaborador assina. Ah, mas é porque eu faço isso aqui, eu não queria fazer. Opa, peraí, meu amigo, tá aqui, ó. Tá documentado. A estratégia foi você que determinou. A gente seguiu o que você falou. E hoje, com a tecnologia, dá para fazer uma ata assim, ó, usando a IA. Não precisa nem de ficar redigindo, escrevendo, perdendo tempo. Muito bom. Qual que é o papel do contador em relação ao NR1? Ele tem algum papel nessa aplicação? Na orientação dos seus clientes? Porque, assim, na prática, o pessoal acha que sai uma nova lei é a responsabilidade do contador. E uma coisa que envolve saúde e segurança do trabalho não é uma responsabilidade técnica do contador. Então, o papel do contador é trazer essa consciência que existe a NR1 e encaminhar para a pessoa responsável. É essa a responsabilidade do contador, porque não é da alçada de vocês. E, assim, eu quando comecei, assim, a oferecer os trabalhos, né? Então, sempre era essa coisa. Não, mas eu já falei pro meu contador. Eu falo, mas olha, não é responsabilidade do seu contador. É a parte de segurança do trabalho. Não é nem questão de responsabilidade, é questão de conhecimento. Sim. Não é da nossa área. Uhum. É porque falou que é social, falou que é uma nova lei. Tudo né? A burocracia joga no colo do contador. E não é responsabilidade dele. E assim, mais um ponto que eu acho extremamente importante é o conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Então, se você não precisa de entender tudo, mas o básico você precisa de entender. Precisa de estar por dentro e abrir a cabeça, porque assim, ó, se o Ministério do Trabalho está colocando isso, qual que é o intuito por trás disso? Não é simplesmente, cheguei, não, agora vocês vão ter que pagar, vai ter que fazer, vai ter que ter gasto. Opa, não é assim. Então, teve um estudo, por que a gente foi para esse lado? Porque tá tendo um monte de atestado relacionado à saúde mental. Muito atestado. Eu já tive atestado de 15 dias por questão de ansiedade. Eu fiquei pensando, julguei na minha cabeça, né? Peço até perdão aqui, tô abrindo. Mas eu julguei, porque eu falei, eu leigo, falei, cara, um atestado de 15 dias porque tá ansioso. Aí o médico manda o cara para casa. Aí na minha cabeça vai ficar mais ansioso. Porque mente vazia. Exatamente. Na empresa ele tem uma ocupação, tem um ambiente, igual, no caso da Saber, um ambiente agradável, que as pessoas conversam, trocam ideia, tem uma cultura bacana. Aí manda o cara para casa. Às vezes na casa lá, às vezes o relacionamento não tá bom com a família. Às vezes o causador da ansiedade é lá. Precisa de entender as causas. As causas. Entendeu? Então, assim, eu acho que a saúde mental é algo que ainda precisa ser muito explorado por conta disso. Porque, assim, ó, até eu falo sobre medicação. Então, assim, eu não prescrevo, né? Eu sou terapeuta, então eu não posso prescrever. Mas eu estudo sobre, porque vários pacientes meus estão tomando medicação. E eu percebo que tem uma resistência muito grande. Então, eu falo, meu Deus, me livre, porque eu vou me viciar, porque eu vou não sei o quê. Só que a pessoa precisa de entender, porque igual assim, ó, eu tenho diabetes, vai ter que tomar insulina pro resto da vida. Você pergunta pro médico se você vai viciar na insulina? Não, você precisa, ué. É saúde. Entendeu? É a saúde. Só porque ninguém tá vendo, e aí eu não posso tomar? Entendeu? Porque, assim, as doenças mentais, elas são isso, ninguém tá vendo. E sendo que a medicação, ela é para te ajudar nesse período. Não significa... Tem casos e casos, então precisa de entender qual que é o mecanismo, o que está acontecendo ali. Então, geralmente, quando a pessoa ela faz um tratamento certinho, é 1 ano que ela vai tomar aquela medicação. Ela fez o tratamento por 1 ano,
ela reeducou o organismo dela a trabalhar da maneira correta. Então, ela trouxe paz ali para o organismo dela entrar em equilíbrio, sabe? Então, assim, é como se fosse uma ajuda, um suporte naquele período. Então, por que não? E aí, simplesmente, não, taca testado, eu não sei o que faz, não, manda para casa, eu não sei o que faz, não, entendeu? Então, não, gente. Essa é a realidade da medicina. O médico manda, não resolveu o problema. Voltou 15 dias, não resolveu o problema, não resolveu a causa. Não. Então, por isso que a gente precisa estar muito aberto a entender o porquê de cada coisa, sabe? Então, assim, ó, é igual no caso dos físicos. Por que que começou a ter a gestão dos riscos físicos? Por quê? A pessoa desenvolvia LER, DORT, um monte de doenças relacionadas à postura. E isso vai gerar o quê? Atestado. Então, vamos atacar aqui no mal na raiz. O que está causando isso? O que está gerando. Então, essa normativa, ela veio com o mesmo intuito. Entendi. E, nesse caso, a normativa está em vigor, a empresa precisa se adaptar para já cumprir o que está falando da normativa, contratar um profissional técnico, um profissional capacitado, de qualidade, que vai ajudar o negócio. Não tem um escopo pronto. Não. E aí, o que acontece? Como a lei ainda a normativa é nova, Sim. Então tem muita coisa bagunçada. Então, tem gente chegando e fala, não, vamos fazer massagem. Então, já pegamos uma empresa em que a pessoa foi lá e falou, não, eu sou gestora de NR1. E começou a aplicar reiki nos colaboradores. E a empresa ela foi multada. Por quê? O reiki, ele pode entrar como um plano de ação? Ele pode entrar, só que ele precisa estar documentado. Tá, vou aplicar reiki, mas qual que é o intuito? O que o colaborador... o que está acontecendo com o colaborador? O que essa aplicação está melhorando no colaborador, no ambiente confortável para que ele não tenha risco psicossocial. Entendeu? Então, a gente pode colocar. Igual teve empresa que a gente colocou restaurante, porque a maior parte eram mulheres. E aí elas reclamavam que tinha que chegar em casa e fazer a janta para levar marmita, porque elas ficavam o dia inteiro e tudo mais. E aí a gente percebeu, fez os estudos que colocar um restaurante seria mais viável para elas. Elas começaram a melhorar a produtividade. Que legal. Então a gente precisa de ter muita responsabilidade. Porque, assim, é uma via de dupla, né? Então, assim, o quanto eu posso melhorar aqui? Mas eu entendo que isso é uma realidade de uma empresa grande. Eu entendo que o coleguinha lá que tem 5 funcionários lá do supermercado não vai ter como fazer isso. Sim. Mas dentro disso, o que ele pode fazer na realidade dele? Dele. Nossa, elas estão ficando muito cansadas, estão exaustas. Então, uma vez por semana, vou colocar uma ginástica laboral com uma dinâmica de interação. Vai fazer o quê? A pessoa vai movimentar o corpo. A gente sabe que a atividade física ela é extremamente importante, melhora em tudo, né? Então, vai ser um momento de descontração. Por outro lado, também, eu preciso de ter responsabilidade, porque não dá para eu simplesmente pegar meu... gente, vamos aqui agora, todo dia vai ter aula de ginástica aqui, 1 hora. O seu colaborador pode sair 1 hora sem atrapalhar a operação? Então, a gente precisa de perceber quem que são esses profissionais e as responsabilidades que ele tem com a minha empresa na hora que eu vou contratar. Porque eu percebo, assim, tem gente... valores de todas as formas, coisas mirabolantes. Fazendo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Porque não tem uma tratativa que fala assim, tal profissional precisa de ter tal formação. Só fala que precisa de deter o conhecimento. Tá, mas como que essa pessoa detém o conhecimento? Qual que é a responsabilidade que ela tem com a minha vida? Porque a minha empresa é a minha vida. Sim. Então, eu preciso de perceber, de ver muito bem quem que é essa pessoa para eu confiar a minha vida ali, a minha empresa, nas mãos dela. Com certeza. E agora me fala aqui o que dói no bolso do empresário. Não cumprir NR1. Multas. Valor de multa. O que é multa? Porque às vezes eu quero correr o risco, não quero fazer. Às vezes a multa compensa para mim.
A multa, ela vai depender do colaborador, né? Do número de colaboradores. Então, assim, teve essa empresa que eu falei da mocinha que foi aplicar a REI, que foi R$200 mil. R$200 mil. Uma empresa grande, com uma Sim. quantidade grande. Esse cara de 5 funcionários, quanto que ele pode pagar de multa? Sei lá, R$1.000? Ah, não. Eles falam, né? Assim, eu não... Ainda não vi ninguém tomando uma multa, assim, né? Sim. Mas eles falam que a multa é a partir de R$8 mil. 8 mil. Então, mínimo R$8 mil. Então, entre você correr o risco de pagar R$8 mil ou se adaptar para melhorar a produtividade e o ambiente que você está ali produzindo, prestando um serviço, comercializando, você melhorar os seus resultados com a gestão eficiente é muito melhor. Muito melhor. É muito melhor. E aí, assim, né? Além de estar economizando R$8 mil, você ainda está aumentando a sua produtividade. Né? E aí, no caso, vamos supor, você não fez tudo isso, você ainda corre o risco de um colaborador ir lá e te levar na lei. Uma e ação aí judicial. você não tem documentação, e aí isso aí vai depender do advogado, vai depender do juiz, aí tem muita coisa em jogo. Com certeza. É desafiador. E o home office? A colaboradora está de 100% home office. Está lá na casa dela, nas condições dela, executando o trabalho que foi acordado com a empresa. Então, ela não está no ambiente da empresa. Para a empresa, não é um ambiente controlável. Como que a empresa pode criar um ambiente confortável de trabalho para esse colaborador que está fora do ambiente da empresa? Se ela é SLT, de alguma forma a gente precisa fazer esse gerenciamento, né? Então, a gente vai passar o questionário para ela responder também. E aí, a gente sempre recomenda que mesmo que a pessoa ela esteja em home office, pelo menos uma vez na semana ela esteja no presencial. Por quê? Todo mundo pensava que era o ambiente de trabalho que adoecia. Na pandemia, foi para home office. Então, a gente sempre busca esse equilíbrio para equilibrar os dois mundos, para a pessoa ela ter esse contato com os outros colaboradores, esse momento de socialização e também ter esse momento que é mais tranquilo, porque a gente sabe que é mais confortável o home office. Por outro lado, a gente também tem alguns treinamentos para a pessoa fazer essa autogestão. Por quê? Muita gente não tem um ambiente separado na casa. Então, ela está ali, no quarto, na sala e está trabalhando. Então, essa pessoa, ela desenvolve, né, burnout e ansiedade e tudo. Por quê? Porque antigamente, você ia para a empresa, trabalhava, acabou o expediente, para casa. Você tinha um tempo é como você tira uma máscara e coloca outra. E agora não tem mais. Você está em home office, você não tem essa coisa mais. Não desliga. Não desliga. Então, você está sempre conectado ali ao seu trabalho. Então, você está ali no seu quarto, você trabalha no quarto. Aí, você está olhando, a sua mesa está ali, trabalha. Aí, você está lembrando das demandas que você tem que fazer, que você tem que produzir, né? Então, a gente faz esses treinamentos para ajudar essa pessoa a criar ali rituais, né? Processos, né? Algumas coisas para ajudar com que ela faça esse desligamento ali do trabalho, para ela fazer essa separação da vida particular e do trabalho. Legal. E você acredita que essa norma possa ser prorrogada ou cancelada? Às vezes um novo governo que muda representantes do Ministério do Trabalho. O que você acredita? Eu acredito que ela vai ser expandida. Eu acredito que ela precisa muito ser delimitada melhor. Então, estabelecer quais são os profissionais que estão capacitados, né? Formação. Eu acho que precisa de ter um rigor maior em relação a isso. Porque tem algumas... Como não fala qual profissional tem que fazer? Qualquer um pode. Algumas empresas, elas mesmas estão fazendo. Isso vai gerar problema. Por quê? Porque ela gerenciou, ela fez tudo ali. Tá, mas então como que eu garanto a confidencialidade? E até a intenção dela. Entendeu? Então assim, eu preciso realmente... Se eu tenho um terceiro gerenciando isso... para poder cuidar disso. Entendi. Que eu preciso garantir essa confidencialidade, essa segurança para o meu colaborador. Na sua experiência, Milene, fala para nós aqui, para o empresário, de forma assim, bem simples, dentro desses riscos psicossociais, em poucas palavras, se você lembrar de algum exemplo, melhor ainda. O que ele pode e o que ele não pode fazer? As coisas principais. Ó, empresário, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. O que ele pode é ter essa pessoa para poder cuidar dessa parte.
Então, o empresário precisa contratar esse Precisa ter profissional. uma pessoa. Ponto. Precisa. Precisa investir. É um investimento, Sim, não é um investimento. gasto, não é despesa. É um investimento, porque vai melhorar a gestão, a produtividade, o resultado do seu negócio. Sim. E aí, o que ele não pode, não é ético ele mesmo ir fazer essas coisas. Por quê? Ou colocar a liderança para fazer isso. Porque isso pode gerar... porque um dos fatores que a gente avalia é o assédio. E aí, isso pode se tornar um assédio. Não, mas espera aí, é o dono que está me colocando aqui, aí eu tenho que responder o questionário e o dono está aqui. Você tem que responder. Tanto é que o questionário, a gente tem a plataforma, a gente faz um link e manda para o colaborador, para ele ter a tranquilidade de responder e garantir nessa confidencialidade. Então, ele não pode, ele mesmo, colocar ele para responder presencialmente. Então, fazer uma salinha e agora, vem cá, senta aqui que você vai responder. Pressionando. Não pode, isso é uma considerada Coagindo. uma pressão. Coagindo. E você citou a questão do assédio moral. Uhum. O assédio moral é um causador de risco psicossocial? Sim. Explica para o público em palavras simples. O que é um assédio moral? Em ações. O que o empresário mais faz que é considerado um assédio moral? Porque às vezes o cara tá cometendo um assédio moral e nem sabe. Uhum. Fazendo brincadeira, sei lá. Hoje, a gente está vivendo Um período muito delicado em relação ao assédio moral. Então, por isso eu acredito que essa lei ela vai expandir ainda mais para a gente ter esse cuidado. Também para proteger o empresário. Por quê? O que se caracteriza o assédio moral? Assédio é tudo aquilo a mais que o colaborador consegue, né? Então, se eu coloco um monte de demanda ali e aí eu faço xingamentos, né? Então, aí tem um assédio sexual. Então, isso é muito subjetivo, sabe? Assim, o assédio sexual ainda parece que é mais fácil de você delimitar. Agora, moral é complicado, porque às vezes eu faço uma piada com você. Vamos supor, eu sou o seu líder, você é minha liderada. Eu faço uma piada. Até que ponto isso é um assédio moral ou não? Às vezes eu te faço uma cobrança. Sim. Às vezes eu posso usar algum termo pejorativo, que às vezes não é normal, mas é comum. Sabe? No linguajar, dependendo da região, dependendo da localidade, dependendo da cultura, dependendo da crença. Por isso, assim, existe uma subjetividade, um limiar muito tênue em relação a isso. Então, por isso que eu acredito que é importante a gestão de NR1 por conta disso. Porque se a gente tem um canal de denúncias também. Então, posso colocar ali uma implantação do canal de denúncias, porque aí a pessoa fala assim, me senti assediada. Então, eu como gestora, eu vou sentar com aquela pessoa, eu vou entender o que foi esse assédio. E aí, eu vou conversar com a pessoa e dar uma devolutiva. Então, aquilo ali eu resolvi. Mas se eu não tenho esse canal, fica tudo no subjetivo. Mas eu me senti assediada. Não, mas eu não te assediei. Aí vai parar lá no juiz. Sim, a juiz vai determinar. Entendeu? E a penalidade vai ser alta. A gente tem esse canal, né, uma pessoa para fazer essa gestão de conflito que está fora da empresa, então não tem porquê a pessoa falar assim, não, mas você está defendendo ele porque você gosta dele. Não, eu sou neutra, eu estou aqui para fazer essa mediação. A minha função é gerir esses conflitos. Sim. Uma pessoa fora da empresa que não tem vínculo, não convive, é uma contratada, está aqui o contrato de prestação de serviço, com serviços especificados, recebe para isso, a empresa te paga para isso e essa é a sua função. Sim. Não, então, eu acredito, assim, que por isso que vai se expandir cada vez mais, só que eu acho que de uma forma mais clara. Eu acho que a gente vai para esse caminho, assim, de estar testando o que é, porque o brasileiro, ele só vai quando tem ali a fiscalização, quando vai doer no bolso, de alguma forma. Mas eu acredito que ela vai ser expandida realmente. E aí, quando fala de internacional, né? Então, estão falando muito que vão adotar esse modelo, que o Brasil é um dos primeiros países a adotar essa gestão dos riscos psicossociais e que isso vai ser levado para fora também. Legal, para outras culturas. Sim. Eu imagino culturas que nem precisem, não sei, posso estar errado.
Porque tem igual a gente vê assim, um Japão da vida, que parece que as pessoas têm uma disciplina, uma educação, assim, fora do comum para nós. Sim. Da forma como a gente vive no Brasil. Que a gente não é capaz de respeitar uma lei de trânsito. Uma faixa de pedestre, a gente não respeita uma faixa de pedestre. Sim. Uma seta, uma placa pare, um sinal vermelho. E uma legislação onde muita coisa ainda é subjetiva. Muito. A empresa não quer investir, não vê como um investimento. E eu gostei muito, até para a gente estar partindo para o final, que você me respondeu essa última pergunta e você falou uma frase que para mim matou e vai fechar com chave de ouro. A NR1 foi criada para proteger o empresário. Então muda o seu olhar, sua mentalidade, por favor. Porque a lei foi criada, às vezes você está vendo só para passar a mão na cabeça do funcionário, que tem muito empregador com essa mentalidade. Sim. Então muda essa mentalidade. A lei veio para te ajudar. Porque às vezes o colaborador tem muito empregador de má fé e tem muito empregado de má fé. Então dos dois lados nós temos pessoas ruins. E também dos dois lados nós temos pessoas boas. Sim. Que eu pensava, todo empregado é ruim. Não, tem muita pessoa boa. Todo líder, todo chefe, todo empregador é ruim, só explora. Não tem regra geral. Tem pessoas boas e a gente tem que focar nessas pessoas boas. E eu acredito que a NR foi criada para essas pessoas boas. Para ajudar o empresário que está ajudando o colaborador, criando um ambiente confortável. Sim, porque aí você pensa, um monte de atestado. Aí chega lá, manda embora, aí a pessoa vai lá assim, não, mas eu fiquei com depressão por causa da empresa. Não, mas porque eu desenvolvi ansiedade por causa da empresa. Isso gera um prejuízo muito grande também nos cofres públicos. Então, o Ministério precisava de fazer alguma coisa, né? Porque a pessoa que ela fica afastada ali, ela está gerando despesa para o cofre público. Sim, ué. E para a empresa. Então, foi pensando nisso que foi pensada essa nova NR1, essa atualização. Legal, muito bom, Milene. A gente está partindo para o final, para a gente encerrar. Você trouxe muita informação boa aqui para o nosso podcast. Esse podcast que nós falamos de empresário para empresário e para quê? Para que as pessoas saiam dessa prisão emocional. Então, esse é o objetivo, onde une-se empresa, empresário, colaboradores, profissionais competentes que vão fazer um trabalho sério que você trouxe aqui para nós. O legislador que criou essa normativa, o Ministério do Trabalho, que é a função fiscalizar, manter uma relação boa de trabalho. Tem falha? Tem. Tem falha na NR, tem falha na legislação, tem falha no processo da empresa, tem falha no colaborador que chega para trabalhar com preguiça, tem falha nos profissionais que estão fazendo trabalho ruim. Então, tem falha em todos os lugares. Mas nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Sim. E a importância de já correr na frente, que eu penso assim, e fazer logo o que precisa ser feito, é por quê? Porque você cria ali o processo. E aí, depois, você tem dado para poder passar, porque que tem que estar dentro do e-social. Não é à toa. O e-social, o governo, ele vai estar olhando e entendendo. Peraí, o que está acontecendo aqui nessa empresa aqui? E o que esse processo aqui a gente pode melhorar? Então, entendam que tudo é para o seu melhor. Então, quando a gente passa na frente e vai fazendo, você vai entendendo o processo. Então, as pessoas não colocaram em prática, elas já tinham tido tempo para errar. Então, quando você faz lá a avaliação que você precisa colocar lá no PGR, se estava tudo errado, estava tudo ruim, tudo vermelho, já tinha dado tempo de você corrigir, agora está no verde. Por isso que a gente precisa de ter muito esse olhar para quem que eu vou contratar, porque se a pessoa fizer de qualquer jeito, pegar qualquer coisa e colocar lá, eu posso criar prova contra mim. Então, se eu pego lá e faço essa avaliação, e aí dá tudo vermelho, e eu ponho lá no meu PGR, e aí meu funcionário vai lá, sai lá, não, mas é porque eu tô com depressão por causa deles. Aí vai, então, peraí, traz a documentação. Tudo vermelho. Criou prova contra si mesmo. Entendeu? Então, porque não agiu. Esse período que o Ministério do Trabalho deu,
2 anos, quase 2 anos, foi justamente para isso. Só que os empresários, eles não entenderam. E agora eles podem pagar muito caro, se não contratar uma pessoa que tem esse feeling de entender o que pode ser feito ali para corrigir a ponto de colocar na documentação. Se você é empresário, corre, já chama a Milene lá no Instagram, porque esse conteúdo ele é riquíssimo e você precisa organizar o seu negócio para evitar multa, para evitar uma ação trabalhista no seu negócio. Milene, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Você que é empresário, nos acompanha, já segue, comenta, compartilha, ativa o sininho. Vamos divulgar esse conteúdo, porque a lei já entrou em vigor. Quando você estiver assistindo esse episódio, a lei já está em vigor e você já pode estar sendo penalizado e recebendo uma multa no seu negócio. Já encaminha para aquele empresário que você sabe que também precisa saber disso. Muito bom, Milene. Que Deus te abençoe. Amém. E eu gostaria de encerrar aqui com uma oração. Amém. Podemos orar? Claro. Independente de crença, de religião, nosso objetivo aqui é mandar energia boa para as pessoas que vão assistir o nosso episódio. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de criar esse conteúdo. Que esse conteúdo chegue a milhões de pessoas. Que essa informação chegue e mude a mentalidade do empresário, para que o empresário possa entender que esse novo ordenamento foi criado para proteger o seu negócio, para proteger o seu bem mais precioso, que são as pessoas que estão aí no seu negócio. Então nós te pedimos infinitamente mais do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar para a nossa vida, para o nosso negócio, para a vida dos nossos colaboradores e das famílias que dependem desses negócios. Porque no fim são pessoas cuidando de pessoas. Que o amor reine nesses lugares. Nós queremos lucro, nós queremos prosperidade e abundância, mas o principal é sentir o amor de Deus nesses lugares. Amém. E que a NR1 seja um instrumento de Deus para as empresas no Brasil. Amém. 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 Muito obrigada.